Caros amigos e amigas que nos acompanham, iniciamos mais um momento de reflexão espírita com a obra Quem é o Cristo? Pela psicografia de Raul Teixeira, ditado pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, o Padre Vitor, na edição da Frater. No capítulo 13, intitulado O Sublime Amor do Cristo, o benfeitor vai buscar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, a inesquecível frase de Jesus, quando na cruz, em seus derradeiros momentos no corpo físico, suplica a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Padre Vitor nos recorda que o Cristo estava no Getsemane e logo depois, no topo do monte, o Gólgota, chumbado ao madeiro em forma de cruz. E ainda assim, preocupa-se com o destino daqueles homens, daquela multidão, a mesma multidão turbulenta e ignorante, que numa atitude tresloucada preferira libertar o ladrão e crucificar o Messias, o qual, dias antes, essa mesma multidão havia-lhe aclamado como o Messias. Profundamente grave a constatação da inconsistência da humanidade naquele momento, reflete o bondoso Espírito. Getsemane é um pequeno jardim com pedras, pouco abaixo do Monte das Oliveiras, onde se prensavam as azeitonas. E ali Jesus gostava de orar, orou muitas vezes. E ocorreu também uma oração antes da sua prisão. Foi preso ali, no Getsemane. E o Gólgota é um monte fora dos muros de Jerusalém, que significa lugar do crânio ou da caveira, onde os condenados eram executados e os seus ossos ali depositados. E com a tradução do latim para o português, ficou Calvário, a colina onde Jesus foi crucificado. Montanha. Na antiguidade, a montanha era considerada a morada dos deuses. A Palestina, por ser um lugar de montanhas que percorre toda a Judéia, Samaria e Galileia, também não fugia dessa crença. Vejamos que, no caso do povo de Israel, essa crença tinha motivos. Porque Deus se revelou ao povo no Monte Sinai, ou na montanha do Sinai. O Templo de Jerusalém foi erguido no Monte Sião, em Jerusalém. Jesus se transfigurou na montanha do Tabor. E o Templo de Jerusalém é a montanha onde Deus habitará para sempre, segundo a crença dos judeus. Portanto, todos os acontecimentos transcendentais para aquele povo aconteceram num monte ou em uma montanha. O Cristo, no seu momento final de testemunho de amor, sairia da vida terrena, também no topo de uma montanha. Ele estava no Gólgota, que não era uma montanha, era um monte, mas espiritualmente estava no topo da glória espiritual, onde os deuses deveriam estar e se manifestar aos humanos. Assim, o amigo divino, embora o povo insensível, ignorante, covarde, ao ver o Rabi preso e açoitado, optou por condenar o divino amigo.
É uma atitude típica das multidões. Não se comprometem, negam, fogem, veem apenas seus interesses pessoais imediatos. Ainda hoje, quase 20 séculos passados, enormes grupos de almas humanas seguem agindo e reagindo na vida sem saber o que fazem e por que o fazem, afirma o benfeitor espiritual, tal qual as multidões de 2000 anos atrás que acompanhavam o Cristo. Acompanhavam, mas não o seguiam, não seguiam seus ensinamentos. Analisando o comportamento das massas humanas da Terra, exatamente como o da multidão em Israel, o benfeitor destaca nesse capítulo o materialismo, o imediatismo e a fuga dos compromissos morais mais relevantes que a nossa sociedade terrena ainda cultiva, ainda vive. O espírito benfeitor pergunta: será que todas essas almas imaginam que terão o dever de se restaurar e de se reerguer do caos moral, dos vícios ou da loucura a que se submetem como verdadeiros zumbis inconscientes? Se tivessem a mínima percepção, não o fariam. A lucidez de consciência é a nossa maior conquista para saber escolher diante das estradas que a vida na Terra oferece. Sem o discernimento da consciência, sem a lucidez clara dos nossos propósitos de vida, não poderemos saber que direção tomar, em que porta deveremos entrar. Jesus nos advertiu que escolhêssemos a porta estreita, a porta da libertação espiritual. A porta é o momento da escolha pelo caminho reto, que é estreito, ou pelo caminho largo. O caminho reto é aquele que conduz ao amor, à justiça e à caridade. O caminho reto é o caminho da elevação, semelhante ao Gólgota, onde o Cristo nos aguarda. É um caminho elevado. Aqui existem pedras e escarpas que ferem nossos pés, nossas mãos. As mãos e os pés daquele que trabalha, daquele que se esforça, que deseja se tornar um obreiro de Jesus e deseja alcançar o topo desse monte e encontrar com o Senhor de nossas vidas. Uma das cruciais dificuldades de nossa humanidade, na qual estamos todos incluídos, é escolher entrar pela porta estreita da compaixão e da misericórdia, como fez o Cristo na cruz, com o perdão das ofensas. Perdoar o próximo, como nosso Pai Celestial tem feito conosco desde todo sempre, necessita de nós um processo profundo de conscientização superior da vida e das dádivas de Deus. Talvez por isso, o Cristo, no alto de sua montanha espiritual, termina sua mensagem na Terra atestando a necessidade do perdão, dando testemunho, por saber o quanto seria difícil para o homem terreno conquistar essa virtude. E sem ela, não entraremos no reino de Deus, não entraremos no reino dos céus. Paulo de Tarso, o apóstolo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, leva-nos a ponderar em torno dos motivos inteligentes da conquista da indulgência e da compaixão como caminho para o perdão. Ele constrói uma análise lógica, uma sugestão de que o perdão
pode ser conquistado pela razão, levando-nos uma autoavaliação íntima. Naturalmente, nas almas superiores, essa virtude já é uma aquisição do coração. Vale, pois, a pena conferir esta mensagem. Continua o Padre Vítor em suas ponderações. Será que elas, as multidões, sonham com o tempo em que haverão de devolver, ação por ação, ceitio por ceitio, tudo o que plantaram, o que plantam e que plantarão no mundo? Não, não sonham, certamente. É sempre bom não esquecer a questão da lei de causa e efeito. Assim, se semeamos ventos de sentimentos tumultuados, colheremos a tempestade nos corações de nossos semelhantes, caso não nos tenham perdoado. Teremos de restaurar cada coração com o calor das lágrimas de amor, recebendo-os como filhos, irmãos, cônjuges, familiares diversos ou amigos, porque a lei de Deus é de amor, compaixão e misericórdia, de justiça, que une as pessoas envolvidas, e caridade, que nos ensina a colocar a compaixão em ação para transformar coração dilacerado em coração restaurado. Terminando o capítulo, o bondoso benfeitor enuncia: Jesus é o grande amor, pouco amado, que no momento de profunda dor moral, fisicamente abatido e humilhado por aqueles aos quais veio amar, ainda suplicou ao Sempiterno o necessário perdão para todos eles. Que o Senhor nos conceda a sua paz.